Fala meu bom, tudo bem? Se você quer montar uma carteira que possua uma diversificação de maneira que ela tenha alta rentabilidade, mas que ela tenha mecanismos que vai te proteger da volatilidade, que vai te proteger de fatores externos como eleição, você precisa montar uma carteira muito bem diversificada e a alocação do portfólio ela é fundamental para isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma carteira perfeita. Nessa carteira vai ter ações, fundos de investimento imobiliário, investimentos no exterior e criptomoedas, tudo bem? E aí, gostou do tema do vídeo? Se sim, já deixa o seu like, já se inscreve e ativa as notificações, que nesse vídeo eu vou mostrar a alocação de portfólio que eu utilizo, que me traz uma excelente rentabilidade e que eu sugiro que você deva utilizar também ou que você deva tê-la como um parâmetro para montar a sua carteira conforme o seu risco, conforme a sua exposição de risco. Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, de compra ou venda de ativos, tudo bem? Vamos lá. O portfólio AC de aprender criptomoedas, ele é composto da seguinte maneira: 40% em ações, 40% em criptomoedas e 20% em caixa. Os 40% em ações estão aqui ações do Brasil e ações dos Estados Unidos, e fundos de investimento imobiliário do Brasil e fundos de investimento imobiliário dos Estados Unidos, os REITs. Eu coloquei tudo com o nome de ações para facilitar o modelo. 40% irá ficar em criptomoedas, onde a maior parte dessas criptomoedas será o Bitcoin, e 20% será a caixa. A caixa iremos utilizar o Tesouro Selic. E aqui, galera, tem algo muito importante, a reserva de emergência. Eu recomendo que todos tenham a reserva de emergência. A reserva de emergência, o ideal é que ela gire de 6 meses do seu custo de vida para frente, de 6 a 12 meses. Se você tem uma estrutura de rede de apoio, se você tem a sua família, se você vive com seus pais, se o seu cônjuge tem uma renda, você pode até pensar em ter uma reserva de emergência menor. Agora, se você mora sozinho, se você é a fonte de renda da sua família, você precisa ter a reserva de emergência um pouco maior. Se você quiser que eu fale mais sobre reserva de emergência, comenta aqui no vídeo que eu faço um vídeo especialmente só sobre esse tema e aí eu tiro todas as suas dúvidas, tudo bom? O portfólio de carteira AC. A alocação desse portfólio mostra qual alocação que faz sentido com o meu perfil de risco e é apenas um modelo. Esse modelo pode ser replicado e até ajustado para o investidor considerando o seu conhecimento e exposição ao risco. Ah, Vitor, eu não gosto de criptomoedas. Ok, coloque aqui um percentual maior e coloque aqui o percentual de criptomoedas, um percentual menor. Coloque aqui 10%, 5%. O portfólio padrão dos Estados Unidos é 60% ações, 40% o equivalente ao Tesouro Selic, que seriam os bonds lá dos Estados Unidos. Então você pode utilizar esse modelo aqui para ir brincando e fazendo conforme você entende que é melhor, tudo bom? Vamos lá. A alocação do portfólio de ações. Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui em relação a os 40% de ações, teremos 50 disso, 20 disso, 20 disso, 10 daquilo. Isso aqui mostra qual que é a alocação dentro desse percentual e em vermelho mostra o tanto que isso representa em relação ao total, tudo bem? Ou seja, nos 40% de ações, investir 50% em ações de valor equivalem a 20% do total da carteira, tudo bem? Então vamos lá. 50% de ações de valor. O que seriam ações de valor? Seriam ações que possuem uma alta rentabilidade, um alto ROIC, com um baixo, que estão descontados, um baixo índice de EV/EBIT, tá? Esse aqui é um método utilizado pelo Joe Greenblatt de seleção de ações. Mais para frente eu falo um pouco mais. 20% serão dessa carteira será alocado em fundos de investimento imobiliário e REITs, que equivale a 8% do total da carteira. 20% será investido em SPY. O SPY é o equivalente ao IVVB11. Ele replica o índice SP500 lá dos Estados Unidos. E 10% em Sleeve. Sleeve
é um ETF lá dos Estados Unidos que possui uma excelente rentabilidade e ele seleciona ativos que possuem alta rentabilidade que estão descontados também. É como se fosse, de maneira grosseira, um ETF das ações do Joe Greenblatt, tá? E qual que é o racional do critério de ações? Ações de valor é composto por 10 a 15 ações selecionadas pelo método da fórmula mágica. Fundos de investimento imobiliário deve-se levar em consideração os seguintes pilares. Segurança, nós não iremos aqui, pessoal, correr risco com os fundos de investimento imobiliário, tá? Essa parte de risco, na minha carteira, eu irei deixar lá mais para as criptomoedas. Aqui, precisamos ser conservadores, precisamos nos resguardar. Então, o que eu irei utilizar? Eu irei utilizar critérios que considerem a segurança, que considerem os proventos e que considerem o preço. O preço ele deve estar dentro da relação de PVP de 1 para baixo, no máximo de 1,05, tá bom? Porém, se o ativo ele tiver muito valor, eu irei sim, posso até alocar em alguma alocação de PVP maior que 1,05. Porém, se eu fizer isso, eu vou explicar para vocês, será tudo muito bem explicado para não fugir do racional, tá bom? E os ETFs do exterior, SPY e Sleeve. Pessoal, lá fora eu não vou investir em ação em específico, como Nvidia, Apple, Google, Microsoft, porque esse tipo de seleção, essa seleção stock picking, essa seleção que você entra lá e seleciona um item no detalhe, você tem que saber o que está fazendo, você tem que acompanhar essas ações. Então, acompanhar ações dos Estados Unidos, aumento do faturamento, tudo isso, você tem que estar diariamente acompanhando isso, ou, no mínimo, uma vez por ano. Você tem que estar lendo o report, você tem que estar lendo as notas explicativas e fazer isso tudo em inglês. Eu tenho sim conhecimento de inglês, porém lá fora eu não quero todo esse trabalho eu quero ter aqui no Brasil, tá bom? Então, lá eu irei utilizar somente ETFs, o SPY e o Sleeve, tá bom? Alocação do portfólio de criptomoedas. 50% ficará em Bitcoin, 10% em Ethereum e 40% em Smart Money Strategy. Smart Money Strategy é como eu chamo a seleção de ativos que possuem Smart Money. Como assim Smart Money? Que possuem grandes investidores, grandes fundos, como por exemplo a Binance Labs, Coinbase, como por exemplo a FTX, somente criptomoedas que possuem dinheiro inteligente. Por que isso? Porque essas empresas, como por exemplo a Binance Labs, como por exemplo a Coinbase, eles só colocam o dinheiro deles em projetos que possuem futuro, que possuem potencial. Então, essa é a maneira como eu seleciono criptomoedas, tudo bem? Se você quiser um vídeo específico só sobre como investir conforme os grandes, como investir na estratégia Smart Money Strategy, coloca aqui nos comentários que eu vou te ensinar, tudo bem? Então vamos ao racional do critério de criptomoedas. Bitcoin é a maior e mais consolidada criptomoeda, ou seja, só nele teremos 50%, que é o equivalente a 20% do total. Ethereum é a maior plataforma de contratos inteligentes, então selecionaremos 10% em Ethereum. E o restante será em SMS, Smart Money Strategy. Cito, aqui eu já vou abrir a carteira para vocês, tudo bom? Eu irei comprar Polygon, Chainlink, Polkadot, Hedera, Uniswap, Aave, Cardano, Radix, Acala e Solana. Aqui, pessoal, até agora uma coisa que vocês podem ter reparado é o seguinte: a única carteira que eu abri, que eu fiz a seleção, que eu mostrei para vocês quais ativos que eu irei selecionar, foi a carteira de criptomoedas. E aí, ficou curioso para saber quais são as ações que eu vou comprar, quais são os fundos de investimento imobiliário que eu vou comprar, como que eu vou selecionar eles? Coloca aqui nos comentários que eu vou detalhar isso no próximo vídeo, tá bom? O próximo vídeo será somente sobre esse assunto. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou dessa alocação? Tá ansioso para saber como que eu vou fazer
para selecionar ações, para selecionar fundos de investimento imobiliário, então já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like que o próximo vídeo será somente sobre isso. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço o preenchimento no site do Status Invest e na planilha para fazer a alocação e acompanhamento de todo esse portfólio, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo.